Estamos estendendo o chapéu e pedindo o seu apoio. Ou isto não é arte marcial, através do Apoia-se, conta com a sua colaboração para que nossa luta contra o Finjutsu prossiga e também não sejamos mais obrigados a gastar nossos salários nos defendendo de pessoas nefastas que querem muito o nosso silêncio. Colabore com o que puder. Se colaborar no Apoia-se, prometo comprar um microfone da hora para não ter mais que usar o sintetizador de voz que geral reclama. Se você quer que as pesquisas e denúncias contra o Finjutsu continuem, curtam as páginas do Facebook, sigam nosso blog e também se inscrevam no canal para receber os vídeos. Cliquem no sininho para serem notificados de vídeos novos no canal. Ajude-nos a combater o Finjutsu ou a se livrar dele caso você seja vítima. Deixe seu like e bora para o vídeo. Atenção, o vídeo exibido contém trechos de uma suposta arte marcial que alega tradição ou origens milenares. A nossa posição é denunciar prováveis impostores que dizem serem mestres em artes marciais pouco conhecidas ou escancaradamente inventadas com base em dados refutáveis e técnicas evidentemente enganosas. O direito à denúncia é constitucional. Os autores dos vídeos que alegarem ofendidos ou caluniados que se manifestem pelo direito de resposta e apresentem provas de que estamos mentindo. Pois se estivessem fazendo a coisa correta, não estariam passando vergonha por aqui. Ameaças e tentativas de censura serão consideradas como admissão de culpa e uma clara tentativa de esconder a verdade dos fatos. Olá a todos, este talvez seja o maior vídeo produzido pelo canal, e serve de resposta tanto para informar sobre as farsas de sua origem, quanto os ataques judiciais que o Pacua Hermano vem aprontando com o óbvio interesse de censurar as páginas, o blog e o canal do YouTube. Então, resolvemos que está mais do que na hora de expor a realidade dos fatos, e mostrar para aquele seu amiguinho iludido, de onde realmente surgiu esse Pacua Hermano, e como se tornou esse grande embuste do Finjutsu que recruta jovens e adultos sobre a promessa de virarem mespones da farsa preta, sob a alegação de que estão aprendendo um conhecimento fajuto oriental, inventada por um argentino que faleceu há 11 anos. Hoje, a Liga Internacional de Pacua é uma organização que está crescendo exponencialmente, se utilizando de técnicas de comércio coercitivo, onde conseguem alavancar uma série de seguidores e praticantes. Originalmente, uma simples escola meia-boca de artes marciais, com sua base na Argentina, avançando de cidade em cidade, de estado a estado e de país ao continente, sempre se beneficiando da ignorância alheia de quem crê em todas aquelas histórias mal contadas que já denunciamos em anos de blog. Neste vídeo revelaremos as mentiras e abusos cometidos pelos mespones da Liga Internacional de Pacua Hermano, mostrando como eles são desonestos.
como fazem para recrutar pessoas, e principalmente explicaremos a história mal contada de Giordano Magliacano e seu mestre chinês imaginário, chamado Yi Jiangming ou seria Shoyu Qi. Todas as fontes que usaremos, em grande parte vêm dos sites, fanpages, publicações e comunidades do Pacua Hermano. Principalmente do livro escrito pelos farsas pretas, Nicolás Moiano e Fernando Martins Sandri. Pessoas que, como podem ver, manjam muito de cultura chinesa, a tal ponto de se auto-promoverem os mais graduados do Pacua no mundo. Como se o verdadeiro Baguazhang nunca tivesse existido antes. Pacua es un conocimiento de origen oriental, cuyo estudio y desarrollo tiene más de 5.000 años. Este saber había quedado vedado al resto del mundo, hasta que por fin, en el año 1976, se autoriza de manera oficial la enseñanza a través de escuelas, quedando como responsable y depositario del conocimiento el maestro Rogelio Giordano Magliacano. Para aqueles que têm riso fácil, recomendo que peguem um lenço e não bebam líquidos em frente ao computador, pois, aqui a comédia é pura, e a zoeira é infinita, de acordo com a entrevista de Fernando Sandri para um portal de notícias. Sandri declarou que o Pacua Hermano teria criado o Kung Fu. Da mesma forma que um de seus discípulos no Rio Grande do Sul escreveu um artigo repleto de argumentos vazios, alegando que o Pacua Hermano é mais antigo que o Baguazhang original, valendo-se apenas de deturpações e dados fantasmagóricos. Inclusive, o tal artigo foi refutado no blog. Também escrito que foi atualizado com mais informações. O link está no card acima. Então, a primeira arte marcial chinesa é o Shuai Jiao, algo muito similar ao judô japonês ou wrestling. Pois, como já dito, o Pacua Chuan só passou a existir mais ou menos em 1890 pelo mestre Dong Haixuan. Não é novidade nenhuma tirar sarro dos pacuamanos na internet, expondo suas técnicas pobres e seus cursos absurdos, que logo percebe-se que são meios de conseguir dinheiro de leigo. Ou quando são flagrados se infiltrando em eventos alheios para se autopromoverem. Dentre os absurdos que os pacuamanos já realizaram, a pior delas é sobre quando Giordano Magliacano se tornou mestre depositário do Pacua Hermano. Como todos já sabemos, os pacuamanos alegam que Giordano em 1976 foi até a Coreia do Sul para validar seus graus de Taekwondo, e lá conheceu por intermédio de seu tradutor, o refugiado chinês chamado Yi Jiangming, e que ele era o último grande mestre herdeiro do tal conhecimento Pacua, um conhecimento secreto, mantido de geração em geração há mais de 5.000 anos, totalmente transmitido de forma oral. E Magliacano, por ser um mestre em diversas artes marciais, tornou-se seu único discípulo com a missão de divulgar para o mundo o verdadeiro conhecimento milenar chinês que originou todas as artes marciais. Como não bastasse a quantidade de informações irrelevantes sobre uma cultura chinesa que os ditos portadores do tal conhecimento chinês categoricamente desconhecem, para fugirem dos constantes questionamentos, os autodenominados mais graduados do Pacua no mundo decidiram criar um livro comemorativo dos 35 anos de Pacua Hermano, um livro de texto curto, dividido em 3 idiomas, sem revisão ortográfica do português, e sem meias palavras, o restante é só um catálogo de alunos do Pacua Hermano. É um livro que não diz nada com coisa alguma, cheio de palavras difíceis, tentando passar alguma superioridade intelectual, mas que de fato, falha miseravelmente como relato oficial. Neste livro é possível perceber a cara de pau dos mespones da farsa preta, apelando para o surrealismo histórico e pseudo-filosófico a tal ponto de exagerarem ridiculamente como Magliacano tornou-se mestre depositário. O livro só tem credibilidade para os pacuamanos, pois basta uma simples leitura e conhecimento geral sobre artes marciais e o povo asiático que, imediatamente cada trecho se transforma num simples relato anedótico. E, com tanta bobagem explícita em um só livro já não fosse o bastante. A venda deste livro é restrito só para quem pratica o Pacua Hermano. O que logo de cara configura como contravenção de venda casada. A venda casada é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um produto, leva conjuntamente outro, seja da mesma espécie ou não.
O Instituto da Venda Casada pode ser visualizado quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona que o consumidor só pode adquirir o primeiro se adquirir o segundo. A prática é expressamente proibida, no Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 39. 1. Constituindo infração da ordem econômica, artigo 36º, inciso 3º, 18º, da Lei nº 12.529 de 2011. Segundo o livro Pacua, 35 anos. Magliacano teria treinado diversos estilos de artes marciais diferentes, porém, não há sequer uma evidência de que ele tenha treinado, muito menos, quem foram os tais mestres que o livro cita. Pois só há sobrenomes, e isso não diz absolutamente nada. Página 25. Aos 9 anos começou a prática judô em uma base informal de karatê, no Clube Atlético Estudiantes, Argentina, com o professor Leva. Dos 14 aos 17 anos, praticou boxe amador, com o treinador Solari. Mestre Magliacano também estudou yoga, medicina ayurvédica, técnicas faquíricas e combate indiano com o mestre Askan. Aos 21 anos estudou Shaolin com o mestre Lei. Com 24 anos aprendeu as formas e técnicas da garça, com o mestre Han. Dos 24 aos 29 estudou o estilo, possivelmente de origem mongol, Yonbiryu, com o mestre Não, sendo um dos primeiros 15 praticantes. Também praticou o sabre coreano e sipalque tradicional, termo utilizado na Coreia para identificar tudo que é de origem chinesa, em aulas particulares com o mestre Shoal. Dos 29 aos 32 anos, mestre Magliacano praticou Hapkido, sendo o primeiro faixa preta argentino desta arte. Estudou medicina tradicional chinesa com o mestre Roi Taekwondo com o mestre On. A partir dos 33 anos de idade estudou Parkour, testemunha Wuki, mestre Shangming. Caralho, o maluco é brabo. Se contarmos aqui que Magliacano nasceu em 23 de julho de 1943, dados fornecidos pelo mesmo livro. Este trecho pode ser muito esclarecedor para um leigo em artes marciais, mas é muito mais revelador para quem conhece a fundo artes marciais. Façam suas contas. O que ele treinou de modalidade em cada época não dá um grau para se tornar um mestre. Muito menos no Hapkido, onde é possível ver seu certificado de primeiro dan datado em 1976. Mas, como ele foi para a Coreia validar seus dans, seu livro provou que ele só possui o primeiro dan de Hapkido. E ser primeiro dan de Hapkido não é o suficiente para ser um mestre. Quanto aos mestres que o treinaram, a única informação mais consistente foi quanto à base informal de karatê por citar a localidade, mas de resto é uma quantidade absurda de sobrenomes dos supostos mestres. Sem falar, é claro, a total ignorância dos autores sobre artes marciais, como o caso do Yonbiryu e o Sipaki sendo ambas iguais, o que denuncia que um dos sobrenomes foi inventado apenas para aumentar o currículo meia-boca. Magliacano foi apenas um faixa preta comum em Hapkido com o mestre Chong Ou-lee e vermelha em Sipalki Ou-ryu com o falecido grão-mestre Sounan Yo. Outra contradição que o livro cita é sobre ele ter sido o primeiro faixa preta de Hapkido na Argentina. O que pode se mostrar mais uma grande mentira milenar pacuana. O Hapkido argentino começou em 1966 com a chegada do mestre Lee Sung-gyu, mais conhecido por El Lince. E os primeiros faixas pretas de Hapkido naquele país começaram a surgir por volta de 1971, enquanto que o certificado de Magliacano está datado em 1976 e reconhecido como o primeiro dan. Ou seja, um faixa preta simples distante de ser um mestre. O Hapkido e o Sipalki são ambas modalidades coreanas. A Argentina concentra a maior colônia de coreanos na América Latina. Inclusive, a tal testemunha é identificado como Choi Woo-ki, que assina o falso diploma de Pacua Hermanos de Magliacano. Sobre isto, falaremos mais para frente. Página 27. Em 1975, com pouco mais de 20 anos de experiência marcial, o mestre Magliacano decide viajar à Coreia para validar seus graus em Hapkido. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Visitar aquele que, até então era seu mestre, havia regressado ao seu país natal, e também os centros de outras disciplinas que praticava. Durante sua estadia na Coreia, o tradutor, um instruído monge jesuíta, ao se inteirar dos motivos que levavam o mestre Magliacano ao Oriente,
lhe informa que seu sogro era um exímio mestre de Paco e dessa maneira ele conhece o mestre Xiangming. O mestre maglicano ficou cativado pelo conhecimento que este ancião mestre possuía sobre Paco e artes marciais. Página 31. Certamente foram poucos discípulos que o mestre Xiangming tomou sob sua tutela e o mestre Rogério Maglicano foi o único ocidental que teve tal privilégio. Dentre os selecionados discípulos do mestre Xiangming, mestre Rogério Maglicano foi o único que conseguiu captar o conhecimento Pacua de maneira completa, enquanto os outros alunos se dedicaram ou se especializaram nas ramificações ou pulsões da aplicação do mesmo, tais como acupuntura, treinamento marcial, etc. Por esse motivo, mestre Xiangming nomeou ao Sr. Rogério IMG Maglicano o título de seu sucessor como mestre depositário e responsável pelo conhecimento Pacua. A página 27 é talvez a mais hilária e mentirosa de todas. Alegam os autores que Maglicano teria supostamente 20 anos de experiência marcial, o que já questionamos sem contar a quantidade de modalidades não comprovadas que os autores citam aleatoriamente sem nenhuma evidência. E o que me desgraça a cabeça foram os mespones da farsa preta alegando nas fotos de seu falecido mestre, ao lado de mestres de Repikido e Sipalki, atribuindo-lhe ao Taekwondo, pois já consultamos o site oficial do Kukiwon que nada consta. Meu mestre me disse, my master, que esse símbolo justamente foi uma exigência do mestre Xiangming para o mestre Giordano, que trouxe, né, pra cá o Pacua, que ele era um símbolo da família dele, e ele deveria ser obrigatório que ele usasse esse símbolo, né? Aí a gente dá um salto no tempo gigante e como é que o Pacua chegou no Brasil? Na verdade, não existe só a nossa escola. Tem outras pessoas que aprenderam por outros mestres na China. Mas a nossa escola, quando o mestre Giordano foi pra Coreia, pra pegar mais um dan de Taekwondo, ele conheceu o mestre Xiangming, de Pacua. Então, cabe aqui fazer duas perguntas. Como é ser faixa preta de uma arte que nunca praticou? E, monge jesuíta pode se casar? A página 31 não seria mais óbvia, senão simplista em afirmar que somente uma pessoa teria herdado esse tal conhecimento dito misterioso e milenar. Esse capítulo mais recorda um roteiro de filme B de artes marciais, ao estilo American Ninja. Página 41 e 42. O mestre Xiangming se encontrava exilado na Coreia, uma vez que, pelo regime comunista instaurado na China, todas as pessoas que sustentavam ideias tradicionais ou ligadas ao passado eram perseguidas, torturadas ou assassinadas. E foi, justamente na Coreia, onde o mestre Maglicano teve a sorte de conhecê-lo na primeira viagem que realizou, com o objetivo de validar sua graduação de Aikido e conhecer centros de outras disciplinas que praticava. Após esta primeira viagem, se sucederam muitas outras nas quais ele seguiu aprendendo com o mestre Xiangming as diversas facetas envolvidas no conhecimento Pacua. Depois de ter regressado a Buenos Aires, o mestre Maglicano recebeu a visita de seu mestre na Argentina, onde tiveram a oportunidade de continuar o trabalho e vasculhar a cidade. Essa visita do mestre Xiangming à República Argentina foi a última vez que se encontraram. Anos mais tarde, o mestre Maglicano viajou à Coreia novamente, porém, ao tratar de localizar seu mestre em sua antiga residência, não conseguiu encontrá-lo. Também procurou nos lugares que frequentaram em suas viagens anteriores, mais uma vez sem êxito. Ninguém parecia ter o visto ou conhecido. O mestre Maglicano acreditou que isto devia ter sido relacionado ao seu exílio. Por mais que se pesquise a fundo, mesmo que na internet seja possível descobrir os documentos que confirmam a chegada de mestres japoneses e coreanos no Brasil ou na Argentina, não existe sequer alguma evidência que confirme que esse tal Xiangming tenha respirado o ar deste planeta. Ainda mais dentro de um roteiro de filme B com argumentos simplórios encontrados neste livro risível. O nome em si já é descartado como real, pois não existe sequer um homônimo ou nome similar, tratando-se apenas de um nome genérico de algum chinês fictício. Como aquele suposto mestre japonês que ataca na cara provou que não há como alguém se chamar Takegawa Ishimura. A verdade é que nunca existiu tal Xiangming, muito menos esse nome é real. Basta colocar no Google para uma simples busca, e tudo o que vai encontrar são apenas sites relacionados ao Pacua Hermano.
Mas, isso não quer dizer que nunca existiu um mestre chinês de Baguazhang devidamente reconhecido e que viveu na Coreia do Sul. Seu nome era Lu Shuichi, e teve como seu sucessor o coreano Park Bok-nan, após sua morte em 1975. Park Bok-nan escreveu sua biografia de 2 capítulos, lançados no início dos anos 1990, incluindo um VHS, mostrando suas técnicas básicas para difundir a modalidade. Park Bok-nan atualmente mora nos Estados Unidos, enquanto na Coreia, ainda existem discípulos do mestre Lu ativos na prática do Pakwa verdadeiro, no bairro chinês de Incheon, Coreia. Diferente da história brisada de Magliacano, a história de Lu surtia que, quando o jovem participou de uma guerra civil que ficou conhecida mundialmente como a Revolução dos Boxers, enquanto Park Bok-nan, filho de ex-jogador profissional de futebol, ex-pugilista e praticante de Tang Soo Do, estilo similar ao Taekwondo, passou a treinar com ele em julho de 1960 quando foi reconhecido como instrutor pelo filho de seu já então falecido mestre em 1976. Tanto Lu Shuichi quanto Park Bok-nan têm seus nomes registrados na linhagem oficial dos mestres de Pakwachang, gravados na tumba do patriarca Dong Haishuan. Também é muito provável que todo esse roteiro de filme B do Pakwa Hermano teve como base um mesmo livro do mestre coreano, tendo então se apropriado, não só a biografia do mestre Park, como também a o nome do estilo de Kung Fu até a difusão da internet mostrar que o Pakwa Hermano é uma fraude. Na página 36, notamos o quanto a história de Magliacano e seu mestre chinês é confusa e atemporal, pois é dito que em 1995 o suposto mestre chinês havia falecido. Faleceu. Página 42. No ano de 1995, o mestre Magliacano se radicou nos Estados Unidos da América e, sabendo que o filho do mestre Yi Changming estava vivendo no mesmo país, o contatou, e foi o próprio filho do mestre Yi Changming quem lhe comunicou sobre a morte de seu pai. O mestre Yi Changming tomou como base para o ensino o conhecimento oriental e marcial que o mestre Magliacano possuía para poder ensinar-lhe o manejo do padrão universal Pakwa em sua face marcial e de aplicação geral. Por intermédio de um expresso pedido do mestre Magliacano e, depois de muita insistência, o mestre Yi Changming entrega escrito à mão uma carta de transferência ainda que pensasse que os certificados e diplomas eram uma banalidade. Sua opinião era que o importante estava no que alguém sabia e não no que poderia dizer um pedaço de papel. Suas palavras eram: eu lhe ensino, você aprende o que não aprender, não é digno de que o saiba. Isto era repetido cada vez que tomava notas. Sempre que o mestre Magliacano lhe perguntava onde aprendeu ou quem foram seus mestres, sua resposta era: você acredita em mim como deverão acreditar em você, se não é melhor que façam outra coisa. Eu sou um refugiado, um perseguido, um ninguém, ou um homem que não deseja ser. Página 49. Na China é provável que atualmente não exista nenhum grande mestre de Pakwa, já que ao longo das últimas gerações os mesmos foram censurados, mortos ou se exilaram em outros países. Foi assim que o grande mestre Yi Changming deve ter escapado das perseguições e se instalou com parte de sua família na Coreia. Para ele, deve ter sido uma grande desgraça e humilhação ter sido obrigado a abandonar sua pátria. Porém, graças a este evento o mestre Magliacano pôde conhecer e começar a estudar Pakwa na Coreia. Ele sempre nos ensinava que até nas coisas mais terríveis alguém pode procurar e ver sua parte boa. Ao final de contas, não há dúvidas, Yi Changming superou aqueles que desejavam censurar, já que seu conhecimento prosperou. Por volta da década de 70, algum político chinês quis apagar o Pakwa da história e, ao contrário, apenas conseguiu expandir o conhecimento por todo o mundo. Antigamente, o Pakwa era reservado a poucos afortunados e hoje o seu padrão está por todos os lados. O símbolo do conhecimento de nossa escola está nas bandeiras, nos cartazes, nos uniformes, na internet, etc. Já não é possível fazê-lo desaparecer, muito pelo contrário. Que viagem é essa, véi? Depois de lerem esse trecho, vamos ver o que presenciamos até aqui. Um mestre que nunca saiu do primeiro dan de Hapkido, que desde os 20 anos, diz que treinou uma porrada de artes marciais e terapias holísticas sem prova,
que conheceu seu mestre chinês, tendo como genro um monge jesuíta, que entre seus discípulos asiáticos, apenas um argentino teve a incumbência de representar seu legado. E agora sabemos que para o Taoí Changming basta só acreditar na lábia dele. Por outro lado, temos um chinês refugiado de uma guerra civil com seu nome e de seu aluno registrado na tumba do criador do Pakua Shang verdadeiro. Mas, para os pacuamanos, só o que eles falam é a verdade, o resto é mentiras e calúnias. Ha, gotcha. Vou começar apresentando-lhes um diploma original de um mestre de Kung Fu reconhecido pelo órgão chinês que representa o Kung Fu. E logo podemos ver que os carimbos são nitidamente uniformes. Também notamos que está com a data e simultaneamente traduzido para o inglês. Notem também que o documento está escrito em chinês simplificado, muito usado na China e na Malásia, exceto em locais como Hong Kong, Macau, Taipei, Taiwan e Vietnã que ainda utilizam o chinês tradicional. O chinês simplificado é uma forma mais rápida de escrita desenvolvida no começo do século XX. Já a tal carta de transmissão de conhecimento, assinado por Yi Changming, é uma junção de irregularidades. Logo de início nota-se a ausência de uma data para confirmar em que ano foi escrito. Já os caracteres chineses, bem, na verdade, é chinês clássico, mais precisamente a escrita chinesa usada na Coreia desde o século II. E, como podemos afirmar isso? A escrita chinesa foi evoluindo com os séculos, e junto com o budismo, vieram também o uso da escrita chinesa que foi adotado na Coreia, no Japão, Vietnã, Tailândia, Filipinas e por aí. Mas isso não quer dizer que todos escrevem da mesma forma. No Japão, alguns caracteres chineses modernos foram adotados, porém, na Coreia, o uso da escrita chinesa clássica só se encontra em algumas publicações para pessoas mais velhas ou com grau superior de educação, já que a escrita coreana, como Hangul, mantém-se presente. Na carta Peik de Magliacano é possível identificar alguns caracteres que já não são mais usados na China atualmente e também combinações que só fazem sentido dentro do idioma coreano. Percebe-se pelo uso de caracteres mais complexos oriundos do chinês clássico, cujo alguns caracteres já não se encontram mais no chinês tradicional, quanto mais no chinês simplificado. Também podemos ver que quem o escreveu não domina a caligrafia chinesa. Notamos que os traços estão grosseiramente desproporcionais, tentando escrever em letra de forma. Quem escreveu essa fraude nem sequer se deu o trabalho de pegar um pincel para escrever os traços na ordem correta. Simplesmente fez contornos com canetinha e hidrocor, tentando fazer parecer uma escrita chinesa. Afinal, a missão do Pakua Hermano é ludibriar pessoas leigas. E aí chegamos ao clímax desta grande empreitada bucaneira. Como já dito, sequer vemos o nome do tal mestre chinês secreto citado no livro. Provavelmente, como diz no livro pacuano, ele é realmente um ninguém. Traduzindo para o chinês, é praticamente difícil até para os nativos do idioma, pois o texto é desconexo, da mesma forma como traduzir texto em inglês via Google Tradutor. Agora, se transcritos o mesmo texto para o coreano, por exemplo, conseguiremos a seguinte tradução. Meu único discípulo digno Rogério Giordano, que passou o método tradicional do ensinamento Bagua Pakua, fazer popular e dar extensão de poder a isso. Ao mesmo tempo, a devidamente listada é tomar tal ofício posição de diretor e confere legado às qualificações como o brasão de armas. Isso numa tentativa de tradução não muito convincente devido ao uso da escrita. Também já foi traduzida de tal forma que faz compreender que Magliacano reconhece a si próprio como mestre depositário de uma arte marcial chinesa que ele literalmente abduziu. Como não bastasse esse certificado fajuto, há também a tradução em espanhol e em inglês, ambas de procedência duvidosa, visto o mesmo texto desconexo em ambos os idiomas. E que também não vemos o nome do tal Yi Changming. Mas vemos o nome de uma testemunha chamado Choi Woo-ki, que como o nome sugere, é um coreano. Quem é esse homem? Ninguém sabe, ninguém viu, mas pode ser apenas um amigo pessoal de Magliacano, que aparece na foto ao lado, se passando pelo chinês de mentirinha. Como sei disso? Notem o carimbo acima do nome do tal coreano. Na Ásia, o carimbo é muito usado na assinatura de documentos.
Se alguém usar o carimbo de outra pessoa para assinar algum documento que for, isso é considerado falsificação de identidade ou crime de falsidade ideológica. E quem diria que esse mesmo carimbo está 3 vezes assinando a carta de transmissão de conhecimento do tal Yi Chang-ming? Diferente do diploma de Kung Fu, o carimbo está propositalmente falho e também invertido, como podemos conferir ao fazer uma simples comparação. E o mais interessante é que o Paco Hermano alega ter 41 anos de existência. Não. Aí é que vem a cereja do bolo. Os pacuanos falam que tudo começou em 1976. Mas, se aumentarmos o tamanho do verso da carta com aquelas traduções horríveis, descobrimos que o documento foi registrado em cartório em 7 de novembro de 1991. E foi na década de 1990 que Maria Cano teria pedido ao seu mestre que assinasse a tal carta. E lembramos daquele trecho interessante, tentando induzir a não questionar o tal conhecimento. Depois de muita insistência, mestre Yi Chang-ming entrega escrito à mão uma carta de transferência, ainda que pensasse que os certificados e diplomas eram uma banalidade. Sua opinião era que o importante estava no que alguém sabia e não no que poderia dizer um pedaço de papel. Suas palavras eram: eu lhe ensino. Você aprende o que não aprender, não é digno de que o saiba. Isto era repetido cada vez que tomava notas. Sempre que o mestre Maria Cano lhe perguntava onde aprendeu ou quem foram seus mestres, sua resposta era: você acredita em mim como deverão acreditar em você, se não é melhor que façam outra coisa. Eu sou um refugiado, um perseguido, um ninguém, ou o homem que não deseja ser. Já viu, né? Em outras palavras, o Paco Hermano tem apenas 27 anos de existência. Desses 42 anos, 15 estão no vácuo, e conforme as palavras do livro milenar pacuano, você tem que ficar calado e nunca questionar-lhes, por mais ignorantes que eles sejam, e por motivos óbvios, claro. Afinal, estão lucrando há anos, se passando por mestres de algo que nunca praticaram na vida. E se você é pacuamano e está nos chamando de caluniadores e mentirosos, vamos fazer uma nova recapitulação. Número 1. Pacua é um conhecimento milenar que nem os pacuanos sabem há quantos anos surgiu. Número 2. Maria Cano alega ter treinado mais de 20 artes marciais, sendo que só treinou 2 artes marciais coreanas, do qual só teve o primeiro dan virando mestre depositário por osmose. Número 3. Disseram que Maria Cano conheceu Yi Chang-ming através de um monge jesuíta que seria casado com a filha do tal mestre chinês. Número 4. De acordo com as mesmas fontes oficiais do livro pacuano, Yi Chang-ming não se importava com linhagens ou certificados, como se o livro pacuano estivesse lidando como um ameba que não sabe questionar os absurdos e contradições que eles mesmos se expõem na internet. E número 5, que graças ao Maria Cano, esse conhecimento milenar chinês secreto, transmitido oralmente por séculos e gerações, através de Yi Chang-ming, somente um argentino teve a missão de transmitir para todo o mundo esse segredo escondido do próprio povo chinês.